Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 29. A palavra do Senhor nos diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. A passagem parece ser longa porque eu fiz uma leitura bem lenta. Mas o assunto da nossa meditação é o trabalho de Paulo pela igreja. Isso mesmo, o trabalho de Paulo pela igreja. E aqui, claro, obviamente, a igreja de Colossos. Irmãos, Paulo chega nesse ponto, com essas palavras, depois que foi mostrado, alguns dos fundamentos da fé cristã. Paulo faz uma apresentação dos fundamentos da fé cristã nos versos anteriores, e ele fala sobre o propósito do seu ministério, ou seja, o propósito do seu trabalho. Ele não era um charlatão. Ele não era alguém que estava querendo tirar vantagem dos fiéis. Ele não era alguém que estava de gaiato na cena. Ele não era alguém que veio para alcançar status, que veio para ser o centro das atenções. Ele não era alguém que veio para gerar fama. Ele era alguém que veio para trabalhar, para servir e se esforçar e cuidar de todos aqueles que entregassem a vida ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que o trabalho de Paulo pela igreja, primeiramente, é um cumprimento à palavra de Deus. E isso mesmo, versos 24 e 25. Que nos diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Veja, Paulo diz: eu tenho motivo de alegria nos meus sofrimentos. Você já parou para pensar? É motivo de tristeza o nosso sofrimento. Nós sofremos e ninguém diz: eu estou feliz porque estou sofrendo. Até porque não faz sentido se alegrar por causa dos sofrimentos. Os sofrimentos em si são razão para a gente chorar, ficar triste. Os sofrimentos são razão de nós ficarmos cabisbaixos, desmotivados, desanimados. E não de alegria. Mas veja, a causa real dos sofrimentos de Paulo é o que produz alegria para ele. Porque ele não está simplesmente sofrendo por sofrer. E nem ele está sofrendo consequências dos seus pecados. Nem ele está à deriva das circunstâncias, como se ele pensasse: não, o que está acontecendo comigo é o acaso. É por acaso. Paulo, ele tinha uma consciência de que os seus sofrimentos, as dificuldades, as lutas que ele estava enfrentando, era por um propósito maior. E isso produz alegria no seu coração.
Isso produz alegria no seu coração. Ele diz, me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Paulo está sofrendo pela igreja. Os sofrimentos de Paulo é pelos fiéis. O que Paulo passava de dificuldade no seu trabalho, no seu ministério, era para que os irmãos conhecessem, tivessem conhecimento, tivessem sabedoria de Deus, fossem ensinados, aprendessem alguma coisa, fossem edificados, fortalecidos, tivessem uma fé cada vez mais firme, para que crescessem, fossem maduros, chegassem a uma maturidade. Ele diz, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E aqui nós precisamos entender isso, que Paulo não está falando que Jesus sofreu pouco, né? Quando ele fala, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Não é que Cristo sofreu pouco e agora está sendo descontado nele. Não. O que Paulo está entendendo aqui é que as suas aflições, o seu sofrimento, é como se ele estivesse sofrendo junto com Cristo. Assim como Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados, Paulo tem a mesma disposição de sofrer pela igreja, pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Como ele termina dizendo, que ele está sofrendo na carne a favor do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então veja que Paulo ele tem uma consciência, né? Ele é alguém que veio para servir, ele veio para trabalhar, como ele disse, né, a sua credencial, sua função, seu cargo, né, apóstolo de Cristo, não por vontade humana, não pela vontade própria, como diz no versículo 1 do capítulo 1, mas vontade de Deus. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Nessa função de apóstolo e fundador de igrejas. Não é? Fundador de igrejas. Paulo simplesmente pregou o evangelho e ele edificou. Depois levantou lideranças. Paulo, ele foi alguém que trabalhou e não mediu esforços. Como está ficando claro aqui nesse verso 24, que ele se esforçava, ele sofria e ele se alegrava, porque era pelo bem dos irmãos. Ele não era do tipo de se poupar, ele não era do grupinho dos vamos nos poupar. Farinha pouca, meu pirão primeiro, ou fulano e seus problemas e eu com os meus. Não, Paulo, ele era alguém que estava disposto a servir, e a servir de maneira que ele transmitisse aquilo que ele precisava transmitir. Vivesse o que ele precisava de viver, o que ele tinha que viver. No verso 25 ele diz, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Veja, ministro, servo. Ministro aqui é servo. Hoje em dia as pessoas usam a palavra ministro para um cargo, uma função de importância, né? Ministro da saúde. E aí, se você não bajular, você não... né? Ministro da saúde, ministro da educação. Né? Os cargos aí da política, dos governantes aí da cidade, do estado, do país. Nós vemos isso, né? Os ministros disso, os ministros daquilo. E a gente vê, nossa, que função, que cargo grande, né? E as escrituras nos ensinam que aqui muito é dado, muito é cobrado. Né? E aqui ministro aqui é servo, diácono, não é? Aquele que foi chamado para servir. Diácono. Ele de acordo com a dispensação de Deus. A dispensação de Deus. Ou seja, Deus concedeu a ele essa administração, essa função, esse trabalho. Ou seja, foi Deus quem conferiu a ele, quem deu a ele
a oportunidade, não é, de não somente ser salvo, de não somente ser crente, não é, mas de ser alguém que sofre por amor de Cristo e da igreja. Filipenses vai nos dizer isso, né? Que nos foi dada a graça somente crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. E Paulo era essa pessoa que servia a igreja e que sofria por Cristo. E que os seus sofrimentos eram motivo de alegria porque ele estava causando o bem à igreja de Cristo. Ele que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja, ele sabia que foi um chamado de Deus, né? Ele tinha que ser o apóstolo, ele tinha que servir a Deus. Ele estava cumprindo a palavra de Deus. E nós vamos ver o que seria esse cumprimento da palavra de Deus. Não somente seu cargo, sua função, né, de apóstolo, ministro, servo, né, aquele que veio para cuidar da igreja, mas o cumprimento, a palavra de Deus, que era levar o evangelho, levar a sabedoria de Deus, transmitir o conhecimento que antes era escondido, como ele vai dizer, não era revelado, não é? Mas quis Deus revelar coisas profundas e grandiosas na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho, a salvação, as riquezas da glória de Deus em Cristo. E aí nós vamos entender isso nos versos 26 e 27, que o trabalho de Paulo pela igreja é um ministério da revelação de Deus. Isso mesmo, o ministério da revelação de Deus. E esse era o papel dele. Esse ministério da revelação de Deus, ele teria que manifestar. Porque esse era uma função, um trabalho, não é, de fazer conhecido aquilo que estava oculto. Aquilo que as pessoas não sabiam. Aquilo que as pessoas precisavam saber. Assim como a gente hoje faz. A gente sabe como é que as pessoas estão, o que elas estão vivendo. O que é que a gente faz? A gente vai até elas e fala de Cristo, fala de Jesus. Convida para a igreja. A gente está compartilhando coisas misteriosas, coisas ocultas àquelas pessoas. E isso era a função de Paulo. Esse era o papel de Paulo. Esse era o ministério de Paulo. Ele fala que ele deveria cumprir a palavra de Deus. E aqui, aí pronto, chega no verso 26 e diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. O que é que estava oculto? A salvação em Cristo, a fé em Cristo, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a nova aliança. O que teria sido manifestado desde então era a lei. As pessoas só sabiam o que fazer para alcançar algo. Aqueles que sabiam de alguma coisa, não é? Os prosélitos, os que se aproximavam, né, dos hebreus, né, dos judeus, dos israelitas, eles tinham algum conhecimento da parte de Deus. Mas aqui ele vai dizer que foi algo que, né, foi além. Ele fala para os gentios, aqueles que é considerado a multidão dos ignorantes, a multidão dos que não conheciam nada de Deus, não conheciam nada da salvação. Como hoje nós sabemos, né? Há tantas pessoas religiosas, né? Tantas pessoas cheias de convicções que levam à perdição, pessoas cheias de convicções que não sabem do que falam, não sabem no que creem, têm convicções a respeito de coisas que não dão segurança. Mas aqui o evangelho é totalmente diferente, não é? Em Cristo nós temos segurança, porque não depende de nós, depende dele, depende do que ele fez por nós. E ele fala que o seu ministério é fazer manifestado o que estava oculto nos séculos
das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Santos. E santos, né? Palavras das quais nós não utilizamos tanto hoje, né? Mas aqui se refere aos cristãos, aos crentes, aos irmãos. É a maneira pela qual Deus nos vê. Os santos de Deus. Sim, a igreja, nós somos os santos de Deus. O povo de Deus, os santos. Não porque são perfeitos, mas porque estão sendo aperfeiçoados. Na maneira mais simples, nós estamos melhorando. A cada dia, a cada culto, a cada leitura das Escrituras, a cada oração, a cada passo, a cada dia a dia, a graça de Deus vai nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando. Melhorando aqui, na nossa mente, melhorando no nosso coração, melhorando nas nossas relações, melhorando com o nosso relacionamento com Deus. Isso foi revelado a nós. Nós não sabíamos, mas chegou até nós. Foi revelado. O que antes para nós era escondido, nos foi dado a conhecer. Nós agora sabemos que o Filho de Deus é o nosso Salvador. Nós agora sabemos que o Deus, que antes para nós era motivo de ter medo, agora Ele é nosso Pai. Nós sabemos que não depende de nós, mas do que Ele fez por nós. O seu amor, sua misericórdia, sua bondade. Nós agora sabemos, porque nos foi revelado. E Paulo sabe que esse era o seu trabalho. Aquilo que foi revelado aos santos deveria ser revelado para outras pessoas. Aquilo que foi revelado a nós, outros precisam saber. Outros precisam saber. Por isso a necessidade da evangelização. Por isso a necessidade da gente sair da nossa área de conforto. Por isso a necessidade da gente sair das portas para fora. Não se preocupar tanto, que também é importante, né? A gente está sempre se reunindo, culto. Isso é importante, é bom e faz bem. Mas a gente saber que nós temos uma missão. Nós temos uma missão. E Paulo tinha essa consciência. Paulo tinha o trabalho, né, pela igreja, a igreja de Cristo. E aí, no verso 27, ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então veja, a igreja de Cristo, ela está em formação, irmãos. Misericórdia. A gente achar que é só nós. O mundo está uma desgraça, né? O mundo está aí, ó, de pernas para o ar. Não, ninguém quer saber nada de Deus, não. Realmente é assim. Você pensava que era o quê? Realmente é assim. Mas a igreja de Cristo, ela está em formação. Enquanto Cristo não volta, a igreja está em formação. Veja o que ele diz: que se manifestou aos santos, o que estava oculto. Mas não somente aos santos, mas veja, que não somente para aqueles que creram, mas há pessoas que ainda não creem, que precisam saber, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, os ignorantes. E que riqueza de glória é essa que está oculta para aqueles que ainda não sabem? Que riqueza é essa? Que grandeza é essa? Há uma grandeza de Deus. Se bem que a gente pensa em Deus, a gente pensa em tudo grande, né? Deus é santíssimo. Deus é poderosíssimo, não é? E tudo em Deus não tem limitação. Deus é infinito. Mas há uma riqueza, uma grandeza em algo que Deus fez por nós, pelos gentios, pelos ignorantes, pelo povão,
que é Cristo em vós, a esperança da glória. Uma das coisas que Deus fez de estupendo, de grandioso, de além da nossa compreensão, de ser loucura para os que se perdem, de não fazer sentido para muita gente, é como o Filho de Deus se fez o nosso Salvador e faz parte de nossas vidas todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como é que um Deus nos salva e nos garante essa salvação? Como é que um Deus que nos salva e garante a sua presença todos os dias com a gente? Como é que esse Deus nos ama, mesmo assim nós sendo pecadores? Como é que um Deus tão grandioso, tão poderoso, que poderia nos castigar de uma vez por todas, Ele resolve nos perdoar os pecados e nos salvar deles? E nos aproximar dEle, de maneira que nós não somente somos salvos, mas nós somos feitos filhos de Deus. Ele nos traz para perto e para passar a eternidade com Ele. Esperança da glória. É a esperança da glória. Que Cristo voltará. Ele estará conosco para sempre. E assim como hoje, nós crentes em Cristo, nós desfrutamos de um relacionamento com Ele, muito maior será na eternidade. E essa coisa misteriosa precisa alcançar outras pessoas. Por isso que Paulo disse, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, as Escrituras, o próprio Jesus disse que, veja, calma, preste atenção. Que se arrepende. Que se arrepende aqui na terra dos seus pecados e crê no Filho de Deus, produz festa nos céus. Os anjos festejam. E Paulo disse, eu me alegro nos meus sofrimentos, nessa peleja, nesse trabalho, nessa função. A favor do seu corpo, que é a igreja. No verso 28 ao 29, nós vamos ver que o trabalho de Paulo pela igreja não é somente um cumprimento à palavra de Deus, não é somente o ministério da revelação de Deus, mas também o corrigir e ensinar. O corrigir e ensinar. O trabalho de Paulo pela igreja, ele era dessa dedicação, de corrigir as pessoas, de ensinar as pessoas. Nós vamos ver isso no verso 28 e 29. Como Paulo fazia isso, o qual nós, e aqui ele fala nós, ele coloca no plural, porque não somente ele, o apóstolo, isso aqui não é a questão do apóstolo, isso é coisa do apóstolo, Como algumas pessoas ainda hoje entendem na igreja. Evangelista é coisa do pastor, Isso é coisa da mocidade, isso é coisa das auxiliadoras, não? Isso é coisa do crente. Nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E aí você vai ver homem, 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 mas não é o sexo masculino. As pessoas, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, idosos, todos, as pessoas. O que é que nós fazemos? Nós anunciamos. Ou seja, nós não nos calamos, mas nós abrimos a nossa boca, nós falamos. O que é que nós falamos? Nós falamos palavras de advertência. O que é advertir?
É mostrar para aquelas pessoas que elas estão trilhando um caminho que não alcança a misericórdia de Deus, que não alcança as bênçãos de Deus, que não alcança a salvação. Estão trilhando um caminho de perdição. As pessoas estão trilhando um caminho de perdição, rumo ao inferno. As pessoas estão vivendo vidas das quais atrairá juízo, castigo de Deus sobre elas. E aí, esse é o exortar, esse é o advertir, é chamar a atenção das pessoas. Preste atenção, é alertá-las. E esse é o corrigir. Não é apontar o dedo. Você é errado. Você é isso. Você é aquilo. Você vai para o inferno. Tarará, tarará. Não é isso o corrigir. Não é isso o advertir. É o alertar. O corrigir aqui é uma maneira de exortar a pessoa. Chamar a atenção. Para que entenda que ela está correndo perigo. Sabe? É a mesma sensação de urgência quando nós vemos os nossos filhos. Vocês, nós que temos filhos, vocês que têm filhos, nós sabemos, ou qualquer outra pessoa que nós temos uma certa preocupação. Quando você vê aquela pessoa passando por perigo, o que você faz? Dá uma chacoalhada naquela pessoa, né? Às vezes você vê o menino indo para um lugar perigoso, você diz, ei, vai para aí não! Às vezes até grita, né? Dá um puxão de orelha, às vezes até bate, sei lá, bota de castigo, a gente faz tudo o que for necessário. Uma preocupação, né? É uma preocupação. Uma preocupação. A gente sabe do risco, do perigo que estão passando com o que estão fazendo, né? As crianças são assim, nem toda criança tem, né, até chegar a uma certa idade, não tem noção de perigo, né? Jovens é que não tem, né, são aventureiros da vida, né? Jovens é que não tem noção tanto de perigo, né? Só vai, né? Enfim, é da mesma forma, né? Aqui, o que Paulo diz no verso 28, advertindo, é alertando a todas as pessoas e ensinando, não é simplesmente mostrando para elas que estão correndo perigo, mas apontando o caminho. Não é por aí, é por aqui. O caminho não é esse, o caminho é este outro. Não é simplesmente mostrando que elas estão erradas, mostrando que elas estão correndo perigo, mas apontando uma outra direção. Ensinando a todo homem, a todas as pessoas, em toda a sabedoria, ensinando o quê? A sabedoria de Deus. E aqui quando fala em toda a sabedoria, é a sabedoria que revela o que ele disse antes. Não é uma demonstração de que você é esperto, de que você é inteligente. Mas é uma maneira que Paulo coloca aqui de mostrar a sabedoria que vem de Deus. Que Cristo Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar esperança de vida eterna. E todo aquele que nele crê e se arrepender de seus pecados, será salvo. Essa é a sabedoria de Deus, da qual é loucura para o mundo. E aí precisa ser alertado, não é? As pessoas precisam ser alertadas. Desculpa. As pessoas precisam ser alertadas de suas loucuras, de que estão vivendo. E aqui é em toda a sabedoria de Deus, a fim de que apresentemos todo homem, ou seja, todas essas pessoas perfeitas em Cristo. Perfeitas em Cristo. Ou seja, veja, o trabalho de Paulo é a formação de uma mentalidade, é a formação de uma consciência que não é sobre sou eu e Cristo é Cristo. É que eu sou discípulo de Cristo, de tal maneira que eu me pareço com o meu mestre. Até porque Romanos capítulo 8 vai nos dizer que esse é o propósito de Deus. É de que nós sejamos como o filho dele, o único filho dele, Jesus Cristo. É que nós sejamos como Jesus. Esse é o propósito da nossa salvação. Que sejamos aperfeiçoados à medida
da grandeza de Cristo. Não é como o pessoal diz, a medida da estatura de Cristo. Sim. É que sejamos aperfeiçoados, de maneira que sejamos como Jesus. Para isso é que eu também me afadigo. Ou seja, Paulo se desgasta, não é? Paulo se desgasta. E realmente, afadigar aqui é ficar exausto, é realmente cansar. E aí, quando se cansa, né? Quando a gente se cansa, o que a gente faz quando se cansa? A gente dá uma pausa, né? Quando a gente se cansa, a gente dá uma pausa, né? Mas Paulo cansado, ele não para. Ele fala, esforçando-me o mais possível. Não é? Me esforçando o mais possível. Para isso é que eu também me afadigo. Eu canso, mas eu me esforço. E me esforço o mais possível. Segundo a sua eficácia. Porque ele sabe que não é ele, sabe, não é os seus esforços. É isso que a gente precisa construir na nossa mente, não é na nossa capacidade. Não é o que a gente faz, é o que Deus pode fazer por intermédio dos nossos esforços. É o que Deus pode fazer através dos nossos esforços. Quando a palavra de Deus vai dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, é isso, irmãos. Por que a gente quebra a cabeça? Por que a gente se esforça? Por que a gente não para? Por que a gente está pensando da vida? Por que Paulo não parou? Por que Paulo diz assim, eu me afadigo e descanso. Eu me afadigo e paro. Né? Espero um pouco, né? Dou um tempo, para depois as forças voltarem. Eu me afadigo, né? Me esforço o mais possível. Segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Existe uma força vinda de Deus em Paulo, para que ele trabalhe ainda mais, mesmo cansado. Será que Paulo é diferenciado? Será que Paulo ele era o único assim? Será que poucos são assim? Será que isso é uma questão somente dele? Era Paulo, eu não, né? Mas Paulo, olha como era Paulo. Comigo isso não acontece não, isso aí não pode acontecer comigo não. Isso aí aconteceu com Paulo. Irmãos, a gente precisa saber dessas coisas. Para que isso nos seja ensinado. Para que a gente entenda as coisas de Deus. Nós somos gratos a Deus pela salvação. Mas há muitas coisas a serem feitas. Vejamos, primeiramente, o que a gente pode aprender com isso? É que é justamente esse o propósito da liderança da igreja. Pessoas que assumem cargos, funções, até mesmo a igreja, ela precisa entender. Né? A igreja não é a reunião dos que não faz nada. No mínimo, a igreja deve ser a igreja dos que oram. Né? Eu não posso ir para tal canto, eu não vou para tal canto fulano, mas eu dou aquele suporte. Não é? Como disse Paul Walsh, e eu concordo com ele, eu não desço no fundo do poço, mas eu seguro a corda. Eu não desço no fundo do poço, mas eu seguro a corda, né? E há tantas maneiras de dar suporte. Né? As pessoas contribuem financeiramente, as pessoas contribuem em oração, as pessoas contribuem fazendo divulgações, as pessoas contribuem de várias maneiras. E há as pessoas também que contribuem indo, não é? Que contribuem indo. Então veja, esse trabalho de Paulo, ele é o trabalho da igreja. A igreja ela se tornou uma organização, mas a igreja ela é um organismo. Nós nos movemos.
Nós vamos e voltamos. Nós não ficamos presos aqui dentro. Afinal de contas, nós passamos mais tempo lá fora do que aqui. Então, saber que serve a Deus, né? Saber que servir a Deus, né? Paulo sabia que ele servia a Deus. Nós precisamos que nós servimos a Deus também. E que esse serviço, ele pode ser preenchido de sofrimento e é para o bem da igreja. E é para que a igreja ela seja formada. Para que outras pessoas conheçam a Deus. É para que cada um de nós venhamos a crescer. É para que haja esse engajamento. Para que outras pessoas conheçam e que nós também sejamos conhecedores do pleno conhecimento de Deus, né, da sabedoria de Deus, do que Deus fez em nós e por nós, por meio de Cristo. Então, é uma maneira de nós experimentarmos as grandezas do Evangelho em nós. É quando nós estamos nos dispondo em favor dos outros, para que outros conheçam. Paulo disse, eita, que coisa boa, Deus me salvou. Eu era perseguidor da igreja, agora eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo. Estou sendo perseguido. Mas Paulo não somente foi perseguido, mas também ele se esforçou, sofreu para que outros conhecessem o mesmo Cristo que ele conheceu. Levemos em consideração. Outra coisa. Desculpa. A igreja não pode esquecer que a salvação ela é a revelação de Deus, o nosso Pai. E que é a união de Cristo com os que mantêm a esperança nele. E que será uma união total e eterna. Veja, a igreja, ela às vezes... Desculpa. A igreja, as pessoas às vezes esquecem. Acham que são a última bolacha do pacote. É só eu. E que ainda bem que eu fui salvo. Ainda bem que eu sou salvo. Eu estava perdido, mas agora não mais. Agora eu sou salvo, né? Agora eu estou na igreja. Mas vejamos. Que a igreja não sou eu, não é? Há muitas pessoas que não querem um mínimo de compromisso. Não querem um mínimo de compromisso. Nada. Então, os famosos, né, que foi e ainda hoje é a preocupação de muitos pastores, né, os desigrejados. Pessoas que se declaram crentes, cristãos, mas não querem ir para uma igreja, não querem fazer parte de uma congregação, não querem se ajuntar com os outros, se isola, diz, eu sou crente em casa mesmo. Há tantas pessoas assim, não é? As pessoas que estão se enganando. Mas a igreja é um corpo. Paulo disse que estava sofrendo a favor, no verso 24, a favor do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. E a gente precisa entender isso. Que não é sobre eu, é sobre nós. E que nós, todos, recebemos uma revelação de Deus, de que nós estamos com Cristo, Cristo está conosco, e que nós estaremos com Ele para sempre. Nós, a família de Deus. A família de Deus. Uma outra coisa que a gente pode aprender é que o esforço dos líderes, não é, devem ser com o intuito de corrigir e ensinar os membros da igreja e também alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. E da mesma forma, os membros, né, recebendo correções dos alertas de Deus e aprendendo cada vez mais, nós não devemos nos tornar cabeçudos. Sabe como é a pessoa cabeçuda? Só que sabe demais, que conhece demais, mas não compartilha. Não compartilha. Sabe para si. Né? Como se Deus tivesse nos dado algo para nós. Né? Para mim. Né? Algo que não pudesse ser compartilhado. Augusto Nicodemos e tantos outros falam que o Evangelho é como um mendigo que encontrou pão de graça e
e vai atrás de outros mendigos, porque sabe do que é ser mendigo, né? Vai atrás de outros mendigos para mostrar para eles onde é que tem pão de graça. A salvação é desse jeito. Nós perdidos nos nossos pecados, dignos de ir para o inferno, essa é a nossa dignidade. Eu só quero a minha dignidade. Pronto, a sua dignidade é ir para o inferno. Mas a graça de Deus nos alcança, encontramos Jesus em nossas vidas, somos salvos, e por que não compartilhar para outros? É esse o entendimento que nós precisamos ter. Porque até então, tanto nós, como os demais que alcançarão essa graça, serão aperfeiçoados e apresentados a Deus para passarmos a eternidade com Ele, juntamente com Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha falado com o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E o Teu Espírito, Senhor, é quem comunica as Tuas verdades com o nosso espírito, com o nosso coração, com a nossa mente. Que nós, quando ouvimos a Tua voz, nós não venhamos endurecer os nossos corações, porque essa é a nossa ruína, a nossa queda. Que nós estejamos aptos para aprender, para sermos ensinados a conhecer, a entender, Senhor Deus, aquilo que às vezes a gente julga já conhecer, já saber, mas há muito mais para entendermos, há muito mais para sabermos. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer as grandezas Tuas, ó Pai. E esse foi o trabalho de Paulo pela igreja. Ele se esforçou, ele se entregou cada vez mais para corrigir, para alertar o povo de Deus, os gentios que ainda não conheciam, ensinar. Que seja essa a nossa dedicação, que venhamos ser conhecedores para ensinar outras pessoas, ó Pai. Que as lideranças, Senhor Deus, que as lideranças tomem consciência, Senhor, do quanto importa conhecerem para ensinar. Não é para provar que sabe mais do que os outros, não é para mostrar o quanto sabe, mas é para comunicar as grandezas de Deus, a sabedoria de Deus, daquilo que nos foi revelado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.